E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Luiz Gustavo. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto, que a gente começou na semana passada, falando sobre a condutividade da água. A gente vai entrar na parte de energia elétrica, vamos entender algumas coisinhas, vai ser muito legal. Sejam bem-vindos então para a aula de hoje. Na aula passada, o que nós vimos? Nós vimos a densidade da água fazendo com que o gelo fique por cima, flutuando num copo com água. Por que o gelo flutua? Porque a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. A mesma coisa acontece com a densidade do óleo. É menor do que a densidade da água, portanto o óleo fica numa fase superior, ele fica boiando em cima da água, certo? Nós vimos também as propriedades organolépticas, aquela palavrinha complicada que a gente aprendeu na aula passada. Quais são as propriedades organolépticas? A água é inodora, não tem cheiro. Ela é incolor, não tem cor, e ela é insípida, não tem sabor. Essas são as três propriedades da água. Vimos também que a água, essa que a gente toma, ela é uma mistura homogênea. Por que mistura? Porque numa garrafinha de água que nós bebemos, tem coisas misturadas nessa água que a gente não consegue ver. Tem sais dissolvidos, pode ter inclusive micróbios, como nós vimos naquela aula que fala sobre a água como um veículo de transmissão de doenças. Nós vimos também que a água possui uma acidez própria, chamada de pH. Esse pH é neutro, né? Gira em torno de 5, 6, 7. Tá? Nós vimos que os ácidos têm pH baixo e as substâncias básicas têm pH alto. Nós vimos também que a temperatura influencia na solubilidade. Quanto mais quente, mais fácil de dissolver alguma coisa. Quando a gente vai fazer com achocolatado, lembram? E também vimos a condutividade elétrica, que a água, quando tem alguns sais dissolvidos, ela consegue conduzir a energia elétrica. E é nesse assunto que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a eletricidade. Mas vamos para o desafio que eu deixei na aula passada. Por que a gente pode tomar choque no chuveiro se a gente estiver descalço? Porque normalmente, se a gente estiver com uma sandália de borracha, nós não tomaremos esse choque. Quem conseguiu responder? A resposta está na aula passada. Condutividade. A água, na verdade, ela não é um bom condutor, mas ao passar nos canos, essa água vai se contaminando e vai recebendo várias coisas que vão sendo dissolvidas ali, aumentando a sua condutividade. Aí a água, quando passa pelo chuveiro, lá tem uma corrente elétrica que é usada para aquecer essa água. Na minha casa, se eu não tiver um aterramento, que é o fio terra, você pode observar no chuveiro da sua casa, tem 3 fios. Um fio normalmente vermelho, um fio branco ou preto e um outro fio verde e amarelo, coloridinho. Esse fio é chamado de fio terra. É ele com que vai fazer com que a corrente elétrica que saia dali, que ia te dar um choque, ela vá sendo aterrada, vai para a terra e aí você não toma o choque. Ok? Então é isso. Muito cuidado ao tomar banho. Se o chuveiro não estiver aterrado, você pode tomar um choque. Aí é melhor tomar banho com uma sandália de borracha. Bom, continuando o assunto, por que a sandália de borracha previne a gente de choque? Nós vamos ver hoje que alguns elementos podem ser condutores e outros elementos podem ser isolantes da corrente elétrica. Agora, o que é um condutor e o que é um isolante? Condutores são substâncias, são materiais que permitem a passagem da corrente elétrica. Normalmente, os bons condutores são metais, são substâncias metálicas. Por exemplo, o ouro, que é um excelente condutor, porém muito caro. O cobre, o bronze, a prata, várias substâncias metálicas conduzem bem a energia elétrica. Agora, para não conduzir a energia elétrica, tem que usar coisas que são chamadas de isolantes. Por exemplo, a gente tem em casa uma fita preta chamada fita isolante. Ela é feita de quê? De borracha. Então a borracha é um bom isolante, assim como a madeira, como a cerâmica, como o vidro, são bons isolantes, quer dizer, eles não deixam a passagem de elétrons. Então, num fio, quando a gente pega um fiozinho desse aqui, por exemplo, nós vamos ter duas partes nesse fio. Uma parte condutora, que é o metalzinho que está aqui no meio, que é o fio propriamente dito, e aqui de fora eu tenho um material isolante, que é uma borracha. Se essa borracha aqui não isolasse, se tivesse passando corrente elétrica dentro desse fio, ao encostar eu tomaria um choque. Né? Então, o isolante não permite a passagem dos elétrons. Já o condutor permite a passagem dos elétrons. Mas o que são elétrons? Elétron parece
com eletricidade. Vamos tentar entender um pouquinho o que são esses elétrons? Para entender os elétrons, nós vamos ter que entender o que é um átomo. Átomo é a menor parte da matéria. O que é a matéria? Matéria é tudo que a gente tem aqui. Esse aparelhinho aqui é matéria, a madeira é matéria, a água é matéria, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e pode ser pesado, medido. Então vamos pensar, se eu pegar alguma coisa e for cortando ela cada vez em pedacinhos menores, eu vou chegar numa coisa tão pequenininha que eu não consigo mais cortar. Isso é chamado de átomo. Agora, como é que será que é um átomo? O átomo é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que a gente não consegue enxergar a olho nu. O que é olho nu? O olho sem usar nenhum tipo de equipamento. Bom, mas vamos pensar. Nós já tínhamos visto na aula passada, nas aulas passadas, as células como a menor unidade dos seres vivos. Quer dizer, no nosso corpo, a menor parte que nós temos são as células. Porém, até mesmo dentro de uma célula, nós temos partes menores, que são as organelas. A gente vai ver isso depois numa outra aula. Então, se nós pensarmos que as células são a menor parte do nosso corpo, os átomos são muito menores que as células. Bom, e as células como foram descobertas? Muitos anos atrás, um cientista chamado Robert Hooke, ele estava lá brincando com o equipamento dele, um telescópio, uma luneta, que é utilizado para navegação, e deve ter resolvido olhar alguma coisa menor mais próxima. Ele pegou um pedaço de cortiça. O cortiça é um material que é utilizado nas rolhas de garrafa de vinho, de bebidas, né? Ele colocou lá e descobriu que tinha pequenos buraquinhos olhando por aquele equipamento. Ele chamou esses buraquinhos de celas, ou células, que são pequenas células. Falando de microscópio, eu vou mostrar para vocês aqui um dos dois tipos de microscópios, que é o microscópio óptico. Óptico quer dizer que usa a luz para formar uma imagem. Bom, eu vou falar por que esse microscópio é chamado de microscópio óptico, mostrando aqui para vocês. Nessa parte inferior do microscópio, nós temos uma lâmpada, uma luz. Essa luz, ela vai ser produzida aqui embaixo, ela vai passar primeiro por essa lente, que é chamada de objetiva. Essa lente vai lançar essa luz por uma série de espelhinhos que vai chegar nessa parte aqui que é chamada de ocular, e elas vão aumentar a imagem. E aí eu consigo ver uma coisa pequenininha aumentada graças a esse equipamento aqui. O microscópio óptico, então, utiliza a luz. O microscópio óptico, ele aumenta até 1.200 vezes. Você pode imaginar que 1.200 vezes é muita coisa. O outro tipo de microscópio é o microscópio eletrônico. Ao invés de utilizar luz para poder gerar uma imagem, ele vai usar o quê? Os elétrons, a eletricidade, para gerar uma imagem. Sabe onde a gente tem um equipamento que gera imagem usando eletricidade em casa? A nossa televisão, não é? A partir da eletricidade, a corrente elétrica gera uma imagem. O microscópio eletrônico, ele consegue aumentar muito mais do que o microscópio óptico. Ele aumenta até 500.000 vezes. Guardem esse aumento aí, 500.000 vezes. Bom, aí vocês podem perguntar assim, professor Luiz Gustavo, então com um microscópio eu consigo ver um átomo, uma célula, a gente consegue ver, até mesmo no microscópio óptico. Esse microscópio eu consigo ver várias células, tanto células animais quanto células vegetais. Mas será que eu consigo ver um átomo nesse microscópio? O átomo, ele pode ser até 1 milhão de vezes menor do que uma célula. E isso é de se esperar, já que a célula é formada por trilhões de átomos. Então, o átomo é a menor parte da matéria que eu não posso dividir, né? Vamos lá. Quais são as partes desse átomo? O átomo, ele é muito pequenininho. A parte que a gente vai conseguir visualizar em qualquer equipamento vai ser um núcleo. O núcleo dele vai ser formado por dois tipos de partículas. Uma chamada nêutron e a outra chamada próton. Eles vão estar lá no meio do átomo. E circulando o núcleo, nós temos os elétrons. Os elétrons vão estar sempre em um caminho conhecido chamado de orbital. Eles ficam girando ali em torno do núcleo, da mesma forma que a Lua gira em torno da Terra na sua órbita, os elétrons giram em torno do núcleo num orbital. Bom, os prótons, como eu falei, eles têm carga positiva e os nêutrons têm carga neutra.
Então, se tenho carga positiva e carga neutra no núcleo, esse núcleo vai ser positivo. E ao redor do núcleo nós temos girando os elétrons, que têm carga negativa. Vamos ver aqui um pouquinho para vocês lembrarem que a gente já tem algum contato com isso. Quando eu pego, como eu chamo isso daqui? Isso aqui é uma pilha. Tem duas pilhas aqui, e se vocês pegarem uma pilha dessa em casa, vocês vão observar que aqui, próximo dessa parte onde tem um pininho, uma pontinha, nós temos um símbolo de mais. Aqui é positivo. E aqui atrás nós temos um símbolo de menos, nessa parte lisinha da pilha, que é o negativo. Neste caso, nós temos duas pilhas ligadas em série e eu tenho os fios que vão ser os condutores. Observando que eu tenho o fio, mas ele está recoberto por um material vermelho nesse fio de cá, que é o polo positivo, e preto no lado de cá, que é o polo negativo, cobrindo a parte que conduz a energia elétrica para que eu não tome um choque, né? Bom, aí eu vou encostar esse fiozinho positivo nesse local aqui, e aí a lâmpadazinha acende. O que está acontecendo aqui? Os elétrons estão passando por aqui, formando o que a gente vai chamar de circuito, a gente vai ver depois na próxima aula, fazendo com que haja, então, o funcionamento do LED. Nós temos, então, corrente elétrica, elétrons, passando aqui nesse circuito. Quando eu pego esse fiozinho aqui e separo, eu cortei o circuito, os elétrons não têm como passar mais e a luzinha apaga. Então, eu encosto, fecho um circuito, os elétrons passam e a luzinha acende. Quando eu corto esse circuito, a luzinha apaga. Vocês devem observar que nós temos um lugar na nossa casa que a gente vai lá e aperta e a luz acende e a luz apaga. O que o interruptor faz? Ele faz com que o circuito se feche e a luz acenda, ou o circuito seja cortado e a luzinha apague. Bom, e onde nós utilizamos a eletricidade? Pense um pouquinho aí na sua casa, aonde você usa a eletricidade. Bom, para começar, nem essa aula que você está assistindo seria possível se não houvesse a eletricidade. Para a gente gravar essa aula, nós precisamos de câmeras, nós precisamos de projetor, lâmpadas, tudo isso utiliza energia elétrica. Para você assistir a televisão em casa, também você tem que ligar a sua TV aonde? Na rede elétrica. A transmissão da TV câmara também necessita de energia elétrica para que o sinal chegue até a sua casa. E o sinal chega até a sua casa através de ondas eletromagnéticas. Nós vamos entender isso também nas próximas aulas. Então, a eletricidade ela é imprescindível para a nossa vida. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho aí, como seria a nossa vida sem eletricidade? Já imaginou? Sem eletricidade nós não teríamos celular, televisão, computadores, nós não teríamos luz à noite, a não ser que nós utilizássemos, como no passado, alguns tipos de combustível, como óleo, azeite, querosene. Seria tudo muito mais difícil. Imagine só uma casa sem energia elétrica. Como eu faria para conservar a carne, por exemplo, se eu não tenho uma geladeira que funciona também com energia elétrica? Então, a energia elétrica é uma das coisas mais importantes que nós temos hoje e a gente vai falar nas próximas aulas sobre a importância da energia elétrica, como gerar energia elétrica, como armazenar energia elétrica, ok? Bom, resumindo a aula de hoje, nós vimos no desafio a condutividade fazendo com que a gente tome choque no chuveiro. Se a gente tiver com uma sandália de borracha, a gente está usando então um isolante e a gente não toma choque. Nós vimos também que algumas substâncias, alguns materiais são condutores, outros são isolantes de corrente elétrica. Os condutores conduzem facilmente, deixam passar os elétrons e os isolantes bloqueiam ou dificultam a passagem dos elétrons. Nós vimos também que coisas muito pequenas podem ser vistas a partir de um equipamento chamado microscópio, micro, pequeno, então consegue ver coisas bem pequenas. Mas que o átomo, onde o elétron fica ali orbitando em volta do núcleo, é muito menor do que uma célula que eu consigo ver no microscópio. Nós vimos também que o átomo tem partes no núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, e os elétrons girando ali nos orbitais. Nós vimos também como é importante a energia elétrica e como nós não conseguimos hoje, na nossa civilização moderna, viver sem energia elétrica, ok? Bom, vou deixar um desafio para a próxima aula. Nós vimos aqui as pilhas. Eu queria que vocês pesquisassem e me respondessem na próxima aula. Qual a diferença entre pilha e bateria? Tenha uma boa semana e até a próxima aula.